Amém? Aleluia, Jesus! Mais uma vez, eu gostaria de, não querendo se desfazer da oração do irmão, mas oração ela nunca é demais. Gostaria de fazer uma oração para os irmãos, para pedir ao Senhor que venha abrir o nosso entendimento. Tudo aquilo que não for falado aqui, o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao nosso coração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença mais uma vez, Santo de Israel, nos encontramos, Pai querido, aleluia, e rogamos a Ti, Deus Vivo e Santo, aleluia, nesta noite, Pai querido, aleluia, perante a Ti, perante a Tua igreja, venho reconhecer, Santo de Israel, aleluia, que sou falho, Pai querido, que sou pobre, sou cinza, sou dependente único e exclusivamente do Senhor, Pai querido. Nesta noite, Pai querido, aleluia, venho pôr à disposição do Senhor, Pai querido, aleluia, para ser usado conforme Tu queres, Pai querido, aleluia, pois o Senhor sabe, Pai querido, aleluia, que nada de mim pode sair, Pai querido, aleluia, porque tudo vem de Ti, tudo é pro Senhor, Pai querido, aleluia, usa-me conforme Tu queres neste lugar. Fala, Senhor de Israel, com o Teu povo, Senhor da glória, aleluia, e que o Teu povo, Pai querido, aleluia, venha receber de Ti aquilo, Senhor da glória, aleluia, que o Senhor tem reservado, Pai querido. Nesta noite, Pai querido, joga por terra toda falta de entendimento, Senhor da glória, tudo aquilo que tem impedido, Pai querido, aleluia, que o Teu povo entender, Pai querido, aleluia, a Tua vontade, o Teu querer, Pai querido, joga por terra, Santo de Israel, aleluia, toda a incredulidade, toda a insensibilidade, Pai querido, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão pode se assentar. Glória a Deus. Como eu já tinha dito, ele me convidou para pregar. E assim, eu gosto de, para não falar abobrinha, eu gosto de estudar bem, até mesmo pesquisar, não somente na Bíblia, mas eu gosto de pesquisar. E pesquisando dentro da Bíblia, não tive muito tempo para pesquisar, mas o pouco que eu estudei, me prendi somente na história de José. Eu percebi que existem dois tipos de sonhos. Tem os sonhos que você constrói e os sonhos de Deus para a sua vida. Aleluia! Existem esses dois tipos de sonhos. Por isso que é necessário você ousar a sonhar. Independente do sonho que for, menor que for, é necessário você sonhar. Porque o sonho, ele vai te impulsionar a buscar, a realizar esse sonho. Esse sonho, ele vai gerar perseverança, ele vai gerar fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário você ter sonhos. Aleluia a Deus. É necessário você ter sonhos. E eu já tinha escutado de um pregador que quando o ser humano, o homem, ele não tem sonhos, ele já está apto a morrer. E depois eu vim entender o que ele quis dizer isso. É só você olhar para as ruas. Um morador de ruas, ele não tem perspectiva nenhuma de vida. Ele vive a Deus dará. Por quê? Ele aprendeu os sonhos dele. O inimigo já minou, já roubou os sonhos dele. Isso eu percebi porque eu tenho um tio meu que ele é morador de rua. Ele é um profissional capacitado, um ótimo pedreiro, um ótimo taxista, um ótimo bombeiro hidráulico. E hoje se encontra naquela situação. Sem sonhos. E sempre quando eu coloco ele nas minhas orações, eu peço para o Senhor, Senhor, traz à memória dele os sonhos que ele já teve um dia. Aleluia! Traz à memória dele os sonhos que ele já teve um dia. Aleluia! E eu gostaria de, nesse momento, falar sobre os sonhos que nós construímos. Primeiramente, nós devemos selecionar com quem compartilhamos os nossos sonhos. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas negativas
pensamentos negativos, com palavras negativas que te acercam a todo tempo. Por isso nós devemos selecionar quem nós compartilhamos os nossos sonhos. E quando nós temos um sonho, independente do tamanho que for, você vai ter um caminho a percorrer. E esse caminho, esse sonho, esse projeto, ele já vem acompanhado de adversidades, de lutas, perseguições, barreiras e empecilhos. Isso daí é fato. O caminho que você vai trilhar, ele terá pedras. E assim, eu gostaria de entrar na história de José. Aleluia a Deus! Esse jovem sonhador que a Bíblia começa a relatar sobre a vida dele em Gênesis 37, que ele tinha 17 anos. E devido a ele ser amado pelo pai, filho da mulher amada de Jacó, que Jacó o amava mais do que os outros irmãos. Aleluia a Deus! Essa história era bem conhecida, tem uma minissérie na Record que está relatando bem essa história. Creio que não vai ser necessário eu voltar muito à história de José, que todos bem conhecem. Mas, a partir do que Deus deu os sonhos a José, que ele seria maior do que os seus irmãos, e até mesmo maior do que seu próprio pai, tinha um propósito. E todo sonho que Deus nos dá, todo propósito de Deus tem um propósito. Todos os sonhos que Deus nos dá tem um propósito. E não foi assim, não foi diferente com José. José, ele, por ser invejado pelos seus irmãos, por ser amado pelo seu pai, invejado pelos seus irmãos, ele foi vendido por uma caravana de ismaelitas, que venderam ele para um militar, um capitão militar do Egito chamado Potifar. Aleluia a Deus! E na casa de Potifar, José, depois de ter sido vendido, ter sofrido na mão dos ismaelitas, ter sido vendido como escravo, ele ainda sofreu tentação na casa do seu senhor, na casa de Potifar. A própria mulher de Potifar o tentou. E ele, recusando aquela tentação, ele foi preso, passou um bom tempo preso, exatamente 2 anos preso. Literalmente ali ele comeu o pão que o diabo amassou. E em nenhum momento ele esqueceu os seus sonhos. E os sonhos dele sempre, na palavra do Senhor diz, nos momentos bons e nos momentos ruins de José, a palavra de Deus diz, e o Senhor era com ele. Aleluia a Deus! E era aquilo que mantinha José de pé. Eu creio que eu não conseguiria suportar tudo aquilo que José suportou. Eu não conseguiria, Marcos, não conseguiria suportar aquilo que José suportou. Mas quando Deus tem um sonho para conosco, Ele tem um propósito. Ele nos capacita para a gente vencer todas as adversidades. Aleluia! Porque as adversidades, Aleluia a Deus! ela vem para nos dar perseverança. A perseverança, ela vai gerar amadurecimento. Porque Deus, quando prepara uma bênção para nós, a gente tem que estar preparado para receber essa bênção. Aleluia, Deus! Eu gostaria de dar um exemplo. Por exemplo, eu gostaria muito de ter um carro.
mas eu não estou preparado para ter um carro. Se o Senhor me der um carro, no momento, vai acontecer alguma besteira, algo de errado. Por quê? Primeiro eu tenho que me preparar para ter aquele carro. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer autoescola, primeiramente, tirar a minha carteira de motorista, a minha habilitação, para depois ter condições financeiras para poder comprar um carro, e não somente comprar um carro, manter o carro. Aleluia! É todo um processo, é todo um percurso. E assim é os nossos sonhos, assim é os sonhos de Deus para as nossas vidas. E José, nessa trajetória dos sonhos dele, novamente ele comeu o diabo, o pão que o diabo amassou. Que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, ele foi preso, ele sofreu tentação. Mas lá na frente, pela perseverança de José, em continuar servindo a Deus, em todo o tempo adorando a Deus, Deus o honrou. Os projetos do Senhor na vida de José veio se realizar. Quando José estava na prisão com os dois presos, né, os dois cárceres lá, que foi o padeiro e o copeiro do rei de Faraó, Deus capacitou José para interpretar sonhos. E os sonhos do padeiro e do copeiro eram o mesmo, mas sendo que um ia viver, o outro iria morrer. Aleluia! E assim foi feito. Depois que o rei chamou o copeiro e o padeiro foi enforcado e o copeiro foi restituído ao teu cargo. E quando ele saiu, foi à presença do rei, passado 2 anos, o rei Faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. E o copeiro lembrou que tinha um homem na cadeia, um jovem, no cárcere, que sabia, tinha um dom para interpretar sonhos. E esse jovem era José. Glória a Jesus. E Faraó, tendo conhecimento de José, o chamou e ele interpretou o sonho de Faraó. Aí que começa os sonhos de José ser concretizados. Que, como eu bem disse, que para você obter o seu sonho, você tem que percorrer um caminho. Tem um caminho, e muitas das vezes esse caminho ele vai ser árduo. Até José ser vendido pelos irmãos, até ele chegar na presença de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, se passaram 22 anos. Aleluia, e muitas das vezes, quando nós temos um sonho, a gente não consegue suportar as adversidades que vêm em uma semana. Porque o ser humano ele é apressado, ele não consegue esperar o tempo necessário para que a bênção venha a ser gerada, para que você venha estar preparado para receber a bênção que o Senhor tem para você. E assim foi feito. José interpretou o sonho de Faraó. Faraó levantou ele como governador e ele ficou somente abaixo de Faraó no reinado. E nesses 20 até se concretizar os 2 sonhos que José teve, a qual os irmãos, a parentela dele, os familiares dele, viessem se curvar perante ele, se passaram, na verdade, até a adolescência de José, 17 anos. E ele ficar perante Faraó e ser levantado como governador, se passaram 13 anos. E até os sonhos dele se concretizar, se passaram 22 anos. Porque se passaram mais 7 anos de bonança, conforme foi interpretado os sonhos de Faraó,
mais 2 anos de fome. Se somando tudo, daria 22 anos para que os sonhos de José viessem se concretizar. E José, a todo tempo, ele lembrava dos sonhos que o Senhor deu para ele, que os irmãos e os pais se curvariam perante ele. E assim foi feito. Quando os irmãos desceram ao Egito para comprar mantimento, pois a fome ela já dominava a terra, já dominava toda a terra, e somente havia um lugar na terra que existia mantimento, que era no Egito. E os irmãos desceram lá e José lembrou do sonho, que os irmãos se curvariam perante ele. Mas na verdade, irmãos, como eu já havia dito, todo o propósito do Senhor, todo o projeto do Senhor, ele tem uma finalidade. Todos. José ele sofreu durante 13 anos até ele ser governador e esperou mais 7 anos para que o sonho viesse se realizar. E os sonhos dele veio se realizar, o projeto de Deus na vida de José veio se realizar para que a família, os irmãos, os pais viessem se salvar. Se os irmãos pararem para analisar a história de José, o projeto que Deus tinha na vida de José, que era para José salvar tanto o teu povo quanto todo o povo da terra. Pois como o sonho de Faraó seriam 7 anos de bonança, mais 7 anos de fome, nesses 7 anos de fome, toda a terra ia perecer, toda a terra ia morrer, porque não tinha mantimento em lugar algum. Deus arquitetou um projeto e entregou na mão de José. Você vai precisar passar por essa estrada espinhosa, cheia de pedras, para que lá na frente a tua família, o teu povo, mais o povo da terra, viesse se salvar. E assim somos nós, irmãos, como José. Se os irmãos perceberam, no culto todo foi falado sobre salvação. O Senhor tem falado muito sobre salvação. O nosso pastor bem disse que tem um céu preparado para nós. O Senhor tem preparado uma grande bênção para nós, não aqui nessa terra, mas lá no porvir. Mas vai ser necessário a gente engolir sapo até lá. Vai ser necessário a gente chutar pedras até lá. Vai ser necessário a gente ser apedrejado, caluniado até lá, sofrer perseguição, aflição, quiçá até fome, mas vai ser necessário. Porque toda adversidade, quando nós temos um sonho, todas as adversidades que vêm, é para que nós venhamos amadurecer. Vem para que nós venhamos nos amadurecer, nos aperfeiçoar. Ou quando nós recebemos a nossa bênção, nós vamos saber administrar e usufruir dessa bênção. Foi assim com José. José foi preso, sofreu perseguição, tentação, mas quando a bênção chegou, ele estava pronto para receber a bênção dele. Ele estava apto a governar um povo. E assim vai ser conosco aqui nessa terra. Tanto na nossa vida secular, quanto na nossa vida espiritual. Todo sonho que você tiver, você tem que ter isso em mente. Eu vou passar por muitas coisas. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, coisas ruins. Mas eu devo ter isso em mente, que isso vai ser para me aperfeiçoar. Isso vai ser para me amadurecer. Aleluia! Quando eu receber a minha bênção, eu vou estar preparado. Então toda a perseguição que nós sofremos aqui nessa terra, toda pedrada que nós viemos receber aqui nessa terra, afronta, calúnia, vai ser para que nós venhamos estar
aptos a morar no céu. Aleluia. Está prontos para Glória a morar Deus. no Senhor lá no Glória a céu. Deus. Aleluia. E que os irmãos venham guardar essa palavra no teu coração. Uma frase que eu escutei um dia desse, numa pregação, que eu parei para meditar, é muito correto. É melhor você viver das coisas que Deus te dá, daquilo que você pode conquistar. Se você tem um sonho, ouse a sonhar mesmo, mas coloque o Senhor na frente dos seus sonhos. Aleluia. Coloque, porque o Senhor tem mais para nos dar, melhor para nos dar do que aquilo que nós possamos conquistar. Aleluia. Amém? Amém. Eu Amém. com essa palavra, que o Senhor possa falar melhor para os meus irmãos aquilo que eu não consegui. Amém? Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.